tuas mãos, curva tua cabeça, começa a render ações de graças, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem nos suprido, Ele tem nos curado, Ele tem nos sarado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós só temos a Te agradecer por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Você tem essa nota de gratidão no teu coração essa tarde? Você tem essa nota de gratidão? Então agradece ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Grande. Tu és grande, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Graça e paz. Boa tarde. Obrigado, louvor. Pode ir sentando. Hoje à tarde. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem, não? Amém. Glória a Deus. Renato, tem como a gente passar aquele pequeno vídeo lá que a gente colocou? Só um pedacinho. Pronto, a gente vai conversando aqui. Na hora que você tiver isso, me dá um ok. Amém, queridos? Glória a Deus, queridos. Hoje nós temos Santa Ceia do Senhor. E nós vamos celebrar essa tarde aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Vocês estão comigo? A gente teve as aulas demonstrativas do Rema nessas 4 últimas quintas-feiras e foram bênçãos demais. Quem estava aqui? Vocês estavam aqui, não? Foi maravilhoso, não foi? Foi muito boa a aula do Vicente também, essa quinta agora foi muito boa. Todas foram muito boas. E Deus começou a conversar comigo um pouco sobre realidades da nova criação, quem nós somos em Cristo, não é? E eu queria que você abrisse comigo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu vou testar aqui agora se está funcionando mesmo. 2 Coríntios 5, 17. Aleluia. Vocês estão comigo? Amém. Abriram já? Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? E muitas vezes nós pensamos que isso é um jargão, muitas vezes as pessoas pensam que quem não fez isso ainda pensa que é um passo místico, que quando existe alguma transformação instantânea, quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, e muitas vezes a gente fica na dúvida se isso realmente é verdade. Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Porque ele nasceu de novo. João 3,7 diz o seguinte: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E porque nós nascemos também de uma semente incorruptível. 1 Pedro 1,23 diz: pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E precisamos, a partir daí, entender o que é que acontece em nossa vida quando nós confessamos, porque nós nascemos de novo, mas muitas vezes você vem aqui na frente cheia de dor, cheia de problema, confessa Jesus e volta lá com os mesmos sintomas. Às vezes nós pensamos, será que isso não foi verdadeiro? Será que isso é só uma mentira? Será que isso é só um engano? Eu tenho que fazer algumas coisas? Será que eu preciso fazer algo para que isso seja verdade em mim? Não é verdade? Porque quantas vezes você confessa Jesus e volta com o mesmo sintoma que estava aqui na frente? E nós questionamos isso muitas vezes. Muitas vezes nós não temos coragem de externar isso, porque pode parecer incredulidade, pode parecer pecado, não é? Mas a verdade é que muitas vezes as coisas acontecem e nós guardamos para nós essa dúvida, não é? Porque nós, quando aceitamos Jesus, as coisas
Porque quando nós continuamos com os mesmos sintomas, continuamos com as mesmas pressões, com os mesmos medos, a nossa conta continua vermelha do jeito que estava quando eu entrei na igreja. E começamos a questionar isso e começamos a pensar nisso, não é? Por que isso acontece? Você já se questionou isso ou não? Muitas vezes nós sentimos que a vida do que é pregado ou do que é falado não condiz com a sua vida. E nós muitas vezes nos perdemos e muitas vezes nós sentimos que isso nos atrapalha. Mas em Efésios, e vocês vão ter que correr comigo, quem é que está ali? É Júnior, né? Beleza. Efésios 4, 21, ele diz: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido, pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e suas atitudes. Amém, queridos? E eu queria falar com vocês justamente sobre isso. Muitas vezes nós temos esse questionamento, mas nós vemos que quando ele fala, que Paulo fala na carta, ele diz que uma vez que ouviram falar e foram ensinados, livrem-se da sua antiga natureza. Muitas vezes nós achamos que quando confessamos Jesus, virá uma unção sobrenatural na nossa vida e que ela fará que aquilo mude nosso caráter, mude nossos medos, mude nossas ações, quando na verdade a Bíblia nos ensina que é nós que temos que nos livrar disso. Veja o que ele diz: livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e suas atitudes. Veja, o Espírito Santo ele vai nos conduzir, mas uma decisão de mudar é sua. Deus não vai chegar e mudar para você ser essa nova criatura que Deus quer que você seja. E que Jesus, através do sacrifício da cruz, nos deu acesso. Muitas vezes nós temos o acesso, mas nós não temos o conhecimento. E nós continuamos escravos do mesmo jeito. Porque o conhecimento é que nos liberta. O conhecimento é que vai nos levar para uma nova estação. Se você não entender que essa realidade da nova criação é o acesso em que você vai ser conduzido por você através do Espírito Santo, para que você alcance aquilo que Deus tem para a tua vida. Todas as promessas de Jesus feitas naquela cruz, todas as necessidades que você precisa para alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida, já foi feito. Você não precisa querer saber, será que Deus vai me amar hoje e hoje Ele vai querer me dar aquela bênção que eu preciso para a minha saúde? Será que Deus vai querer me dar o meu suprimento hoje? Será que Deus vai me dar livramento hoje? Não. Tudo que Jesus tinha que fazer, Ele fez naquela cruz. O pacote foi completo. Agora o acesso, o véu foi rasgado, mas o acesso é nosso. É nós que temos que entrar e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós não desfrutamos daquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque nos falta conhecimento. Nos falta entendimento de sabermos quem nós somos e o que nós podemos. E o que nós temos. É interessante, eu queria mostrar um vídeo, mas eu acho que não vai dar. Já está pronto? Então apaga as luzes aqui e passa aqui o vídeo. É interessante esse vídeo. Eu queria que os religiosos tirassem uns saizinhos aí para não desmaiar um pouquinho, mas bota aí. Isso você vê muito na igreja, viu? Pode soltar, Renato. Obrigado, Renato. Era só um pedacinho. Sabe, queridos, a gente vê, sabe o que? Um homem convertido, mas que trouxe as manias para dentro da igreja. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Mas você acha engraçado e acha ridículo um cara fazer. Mas na nossa vida é muito assim. Você quer trazer o jeito de lidar com as pessoas, o jeito Gerson brasileiro de levar vantagem em tudo dentro da igreja. Você não abre mão quando a Bíblia diz que é melhor você dar ao outro.
Nem se fala quando virar outra face, se um irmão é grosso contigo, tu vai lá e mete uma pancada nele também. São os velhos hábitos que nós trazemos do mundo para dentro da igreja. E a igreja está cheia de vícios do mundo. Não estou falando nem de ritmo, nem de nada. Eu estou falando, são dos vícios. Os velhos homens continuam habitando dentro de nós e nós queremos trazer e ajustar para dentro da realidade da igreja aquilo que nós somos. Quando na verdade aquele velho homem morreu. Ele não pode mais fazer parte da tua vida a partir de hoje. Você podia gostar de requebrar no mundo, não tem problema não, requebra em casa tomando banho. Mas existem coisas que nós precisamos tratar na nossa vida, que Deus quer que nós tratemos e que depende de nós. Vocês estão entendendo? A gente traz esse velho vício do mundo para dentro da igreja e não entende que tudo se fez novo. E a gente pergunta, mas por quê? Por quê? Porque nós passamos por tantas coisas diante de que nós já aceitamos Jesus. Sabe, querida, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos hoje dois reinos hoje. Vamos falar assim. Existe um reino natural em que nós estávamos. Amém? Nós vivíamos no mundo, nós somos pessoas que, quando não aceitamos Jesus, nós somos pessoas que vivemos no mundo natural. Nós vivemos pelo que sentimos, pelo que o mundo fala, né? Nós tivemos agora algumas situações em que o mundo entrou em pânico e o mundo entrou em colapso e a igreja entrou junto. Por quê? Porque ainda existe muita velha criação dentro da gente. Nós nos influenciamos, né? Pelo que o mundo fala. Nós é uma coisa normal, porque nós não saímos do mundo, nós ainda vivemos no mundo. Mas a influência que o mundo tem sobre nós ainda é muito grande. Vê o desespero dos crentes agora. Teve uns que foram morar até nos Estados Unidos, por medo de que Lula assumiu. Por quê? Porque nós vivemos em dois reinos. Nós vivemos no reino natural, mas a partir do momento que você morre e nasce para Cristo, você é transportado para o reino do Filho do seu amor. Então esse reino que nós fazemos aqui, nós vamos viver nele, até nós termos o nosso corpo ou arrebatado ou glorificado quando nós morrermos. Mas não, porque se Deus quisesse, né, e se fosse o desejo de Deus, todo mundo que aceitasse Jesus caía duro aqui, a gente abria uma funerária do lado e já encomendava o corpo, mas isso não é o que Deus quer. Mas nós temos que aprender a viver que quando você aceita Jesus, é uma nova criação, é feita em você, e você mais não vai viver num reino natural. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou pegar aqui para lembrar vocês. João 18:36, Jesus falou o seguinte, olha, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus agora, para os judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Nós temos que entender que nosso reino não é um reino natural. Você não pode viver mais pelos 5 sentidos que você tem. Você não pode viver mais pelo que você sente, nem pelo que você quer, nem pela sua alma. Nós temos que entender que a partir do momento que você aceita Jesus, existe uma nova natureza dentro de você. E você vai ter que começar a fazer o quê? A começar a entender tudo do ponto de vista espiritual. Que é o novo reino onde você foi agora aceito. Para onde você foi transportado. Então, quando nós vemos a Bíblia mencionando, a nossa luta não é mais contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Ele está dizendo, olha, você agora que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não se preocupa mais com as coisas naturais. Mas você tem que começar a ter uma perspectiva agora espiritual. Tudo que existe no natural, existe uma influência e uma origem espiritual. Mas nós não nos atemos a isso. Ficamos como aquele irmão lá dançando, rebolando, trazendo os vícios e querendo ajustar a minha vida espiritual, como se fosse um café com leite, meio a meio. Eu quero ser natural, mas eu também quero um pouco de espiritual, porque o Espírito sente falta. E quando você é recriado, o Espírito Santo vem habitar em você, e ele é nosso ajudador, e ele fica lá te cutucando, ei, tem alguma coisa errada. Você não pode agir assim, esse medo não pode te dominar. Esse desejo da carne, essas concupiscências, não pode ser que guie a tua vida. Por quê? Porque você agora não é mais desse reino. Vocês estão comigo? Amém ou aleluia?
Então, o que é que acontece com a nossa vida? Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo agora e onde, que reino nós fazemos parte. E nós temos que começar a deixar as coisas, que os nossos antigos hábitos e antigos vícios. Meu Deus, eu vi de uma agora e o meu marido. Bom, eu estava pensando que ele era Wagner, ou Wagner não, é o guitarrista Walter. Está parecido com o Walter. Então, o que é que acontece? A gente começa a querer e a pensar e a entender as coisas do ponto de vista espiritual. Tudo que está acontecendo na tua vida agora é porque você, em algum momento, não atentou para alguma coisa espiritual e você deixou acontecer. Porque o que acontece? Quando você decide ser uma pessoa espiritual, confessa Jesus como Senhor e Salvador, você tem que entender que existem certas leis e certas premissas que você vai ter que viver para que haja um mundo espiritual te favorecendo. Mas você não pode querer viver ao mesmo tempo decisões naturais e depois correr atrás de Jesus para que Ele te abençoe. Não pode. Por que você não pode? Porque Deus cumpre pelos princípios. Isso que você está colhendo hoje é fruto de uma decisão que você tomou, uma semente que você plantou atrás. Mas essa semente, ela foi uma semente corruptível ou incorruptível? Ela foi uma semente natural ou foi uma semente espiritual? Tudo isso que você passa hoje é fruto de quê? De que decisões você está tomando na sua vida? Que caminho você está seguindo? Vocês estão comigo? E é interessante como nós precisamos aprender isso. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. 2 Reis 6, 17, diz o seguinte. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, era Geazi, o moço. Ele não está aqui, que ele está com o pé machucado. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que nós temos que entender e começar a orar e começar a trabalhar é para que Deus abra os nossos olhos espirituais. E você comece a olhar pelaquela ofensa do irmão que ele te cometeu, por aquela atitude, por aquela falta que você está passando, por aquela circunstância. Abra os meus olhos, Senhor, e que eu possa entender mais do que a própria circunstância que está ao meu redor. Quanto nós não fazemos isso, querido? Quantas vezes nós queremos só trazer para o natural? Quantas vezes nós não queremos só trazer as coisas para o ponto de vista natural? E sofremos. Por quê? Porque o nosso reino é espiritual. Mas há um grande dilema aí, você vai ficar maluco com isso agora. Quando você vê os discípulos pedindo a Jesus, ensina-nos a orar, Jesus nos ensinou assim, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Mas como? Você acabou de falar agora que o mundo é espiritual. Mas você está falando agora que Jesus nos ensinou a orar que você tem que trazer a vontade de Deus do céu para a terra. Porque quando você entender que você é espiritual, quando você entender a autoridade que existe na tua voz, quando você entender quem você é e quem você carrega, você tem a autoridade das coisas naturais ao teu redor serem dominadas por aquilo que você fala. Porque você vai estar falando, não é você falando, é Deus falando. Vocês estão comigo? Porque quando nós nos tornamos e entendemos quem nós somos e quem nós carregamos, você será guiado e você terá uma autoridade sobre você. Quando Jesus nos ensinou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, é quando nós entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Então existe uma autoridade que está à sua disposição, que quando você entender quem você é e o que você pode, e que reino você vive agora, você vai poder fazer que aconteça as coisas na terra como acontecem no céu. Mas como é que você vai começar a fazer isso? Entendendo quem você é. Uma realidade que Deus, através do seu Filho Jesus, no plano da redenção, nos alcançou e nos deu acesso. O que é que você tem vivido hoje? Vou para perto de você para ficar menos tenso, que está meio tenso. Quem você é em Cristo hoje?
Sabe, queridos, é muito fácil você ver quem você é. O que você tem falado para as pessoas hoje? O que é que as pessoas falam de você hoje? É fácil, é uma realidade de quem você é. Do que você tem conduzido, o que é que você tem plantado. O reino de Deus é semelhante a um homem que foi jogando as sementes. Que sementes nessa nova realidade você tem lançado por aí, por fora? Que sementes você tem plantado? Sementes de discórdia, sementes de briga, sementes de contenda, sementes de miséria. Que sementes você tem plantado por onde você tem passado? Isso vai dizer quem você é. Porque veja, um plantador de manga, de pé de manga, ele vai jogar sementes de... Se você é um fazendeiro que planta café, você vai jogar sementes de... Se você é filho de Deus, que sementes você tem plantado? Que sementes você... Mas é verdade. E às vezes a gente não percebe, não entende, porque algumas coisas ficam retidas para a nossa vida. Por quê? Porque nós não entendemos quem somos. E muitas vezes abrimos a boca ou fazemos, tomamos atitudes que não condizem com a realidade da nossa nova criação. Precisamos nesses últimos dias, e Deus tem falado sobre identidade nesses últimos meses, sobre saber quem somos, o que podemos e o que temos, porque Deus quer nos levar para um nível mais alto, porque circunstâncias piores chegarão, queridos. Porque a teoria de Darwin é uma teoria, o mundo não está em evolução, está em declínio. A camada de ozônio está se degradando, o caráter do homem nem se fala, as ações e guerras cada vez pior, a geografia e a ecologia do planeta cada vez numa situação pior. Mas se nós não entendemos quem somos, temos medo da morte. Crente com medo de morte. É a mesma coisa de você estar lá como um embaixador num país e receber a notícia, tu vai voltar para casa e ficar chorando. Não, não quero não. Aí nós nos entendemos, aí começamos a aprender. Vou dar um exemplo a vocês muito claro sobre isso. Em Gênesis a gente fala sobre o sobrinho de Abraão, Ló. Quando vemos Ló e vemos o cuidado de Deus com Ló, que manda 2 anjos na cidade para resgatar Ló, nós vemos a dificuldade de Ló de sair do mundo. Os anjos tiveram que tomar ele pela mão. Ele estava esperando o genro, que não era nem genro, não espera. Genro não ia esperar de jeito nenhum. Se fosse uma nora, eu até esperar, mas genro, eu mandava, vamos embora, deixar logo esse camarada ser queimado aí. Esperou pelo genro. Tem nenhum problema, viu, Manga, com relação a seu Ivanildo aí, porque eu tenho certeza que ele esperaria. Né, Ivanildo? Esperaria, né? Mas veja a dificuldade de Ló e da sua família. Imagina, Ló vivia numa terra em que ele escolheu viver, mas ele saiu dessa terra e foi morar numa terra de prostituição, uma terra terrível em que Deus disse, olha, eu vou ter que destruir a cidade, porque não há mais correção para ela. E o que é que acontece? Se ele não destruísse a cidade, ela ia contaminar todas as outras ao seu redor. E veja como é interessante e o perigo que nós temos como cristãos hoje. A certa altura da história, os moradores da cidade querem arrombar a casa para pegar os anjos e abusarem dos anjos. E é interessante que vejam uma cidade corrompida pela prostituição, pela todo tipo de pornografia, por toda a desgraça sexual que podia acontecer naquela cidade. E ele diz, olha, não mexam com ele, mexam com minhas 2 filhas virgens. Como é que ele conseguiu se manter puro num lugar desse? As 2 filhas. Vocês já pararam para pensar nisso? E as 2 filhas dele estavam imaculadas, estavam ali dentro, mas elas viviam dentro de uma cidade corrompida. Possivelmente trancadas a 7 chaves. Não é verdade? Mas veja a dificuldade dele sair daquele lugar. Isso acontece muitas vezes conosco. Quando Deus nos chama para um lugar diferente que a gente não conhece, nós como nova criação, como realidade da nossa vida, temos que ter confiança em Deus. Tal como Deus disse a Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas veja a dificuldade de Ló de sair desse lugar.
Mesmo com toda a prostituição, mesmo com toda a condenação, Ló não queria sair de lá. Ao ponto da sua esposa olhar para trás e virar uma estátua de sal. Por quê? Ela sentiu pena e sentiu saudade do lugar que ela tinha deixado. Quantas vezes nós decidimos ser uma nova criação, mas ainda continuamos olhando para Sodoma? Não do ponto de vista, entenda, eu não estou falando da prostituição. Eu não estou chegando nesse ponto de que não, nós levamos uma vida santa, eu creio que nós levamos. Mas o que eu estou falando são de pequenas raposinhas. Pequenos gestos, atitudes que nos paralisam. Porque entenda, quando nós vemos um bicho vermelho cheirando a enxofre na esquina, todo preto e fumaçando, a gente corre dali e foge. Não, a gente não vai querer esse tipo de coisa. Mas o inimigo muitas vezes não se parece desse jeito para a gente, porque ele sabe que a gente consegue identificá-lo. Mas nas pequenas atitudes, nas pequenas decisões que tomamos dia a dia. É uma besteirinha, Deus não vai se importar com isso não. Ah, Deus não vai ligar para... Veja, é o que eu costumo dizer muitas vezes para as ovelhas. As ovelhas dizem, não, mas o senhor entende, né? Eu disse, não, entender, eu entendo, eu não concordo, mas eu entendo. Deus vai te entender no teu pecado. Mas a questão é, será que Ele vai concordar com o pecado que você está fazendo? E nós, como nova criação, nós precisamos entender que não existe pecadinho nem pecadão. Porque não é o pecado em si que entristece Deus, é a tomada de decisão. Pense bem, Adão e Eva foram expulsos do paraíso por comer uma fruta. Do ponto de vista teológico, ele dizer, poxa, foi um exagero, por causa de uma fruta só. Mas não foi só uma fruta. Vocês estão entendendo? A mesma coisa vale para nós hoje. Qual o nome da tua fruta hoje? Dinheiro? Qual o nome da tua fruta hoje? A língua maldizente? Gostar de provar, criar confusão, contenda entre os irmãos? Que é uma coisa abominável a Deus. É a desobediência, é a insubordinação, obrigado, universitário. Porque a gente não se submete a ninguém e a Bíblia diz, se você não se submete a homens a quem vê, como você vai se submeter a Deus que você não vê? Realidade da nova criação, quem nós somos. Queridos, existe um mundo e nós precisamos avançar para ele. Porque nessa época de maior envolvimento das coisas do mundo, haverá um maior soprar do Espírito Santo. E haverá uma maior manifestação do poder de Deus sobrenatural. Mas Ele não vai usar anjos. Ele não vai descer, porque as três pessoas da Trindade já estiveram aqui, e um está ainda. O Pai já se manifestou, o Filho já se manifestou, e o Espírito habita em nós. Ele vai usar a igreja dele. Ele vai usar a igreja dele. E quem é a igreja dele? Olha para o teu irmão do lado e diz assim, é você. Deus quer te usar sobrenaturalmente, queridos, essa tarde, essa noite. Deus quer mostrar a você quem você é em Cristo, o que você pode. Sabe, a Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. Mas como se fez novo? No reino. Você tem que olhar e orar para como Eliseu orou. Deus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos e me mostra o que eu preciso enxergar nessa minha caminhada. Que caminho tu queres que eu siga? Que ações tu queres que eu tome? Que decisões, Pai, no reino do Espírito eu preciso tomar para ter acesso a tudo aquilo que tu me deu por herança? Sabe, queridos, dentro da igreja, quando nós lemos lá em Lucas capítulo 15, o que mais me preocupa não é o filho pródigo, é o perdido dentro da casa do pai. Que tinha tudo que o pai... Se você parar para pensar, se o pai tinha 2 filhos, e um dos filhos pediu tudo que era de herança dele e levou, o que ficou era de quem? Do outro. Mas o outro, por isso que o pai dele disse, filho, tudo que eu tenho é teu. Ele não disse do ponto de vista do coração, ele disse do ponto de vista legal mesmo. Porque o outro já tinha recebido tudo que tinha direito. A herança que era dele, ele não levou e gastou. Então tudo que estava ali agora era do outro filho que não tinha pego nada.
Mas quantas vezes nós estamos na casa do Pai e nós não recebemos a herança porque estamos perdidos dentro dela? E choramos dizendo, Deus, nem um cabrito tu me desse, quando na verdade o Pai disse, meu filho, até um boi você podia pegar se quisesse, mas não precisava me pedir. E Deus está te dizendo isso essa tarde. Para que você está me pedindo um cabrito, se você tem uma manada à tua disposição? Mas entenda quem você é, entenda a realidade de quem você é agora em mim. Jesus falando para você. Por isso que a Bíblia nos ensina, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você entender Cristo em você e o Espírito Santo te orientando, você vai fazer coisas que você nunca achou que poderia. Quando a Bíblia nos diz, eu não vos dei espírito de covardia, de medo, mas de ousadia. De ousadia para você saber, ei, por onde eu passar, Deus estará comigo. Onde você estiver, a presença de Deus estará ali. Reconheça Ele andando com você em todos os teus caminhos. Reconheça que essa mudança de caráter não depende de Deus, mas depende de você. Por isso que a Bíblia nos ensina que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo começa numa mudança de atitude, numa mudança de mentalidade. Não pense como o mundo e as coisas naturais querem que você pense. Ah, eu não tenho jeito. Ah, isso não vai passar. Ah, esse Liseu não passa nunca. Isso é um demônio mentindo para você e dos pesados. O demônio do Liseu. Mas você tem que entender que em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, é possível. Certa feita uma pessoa perguntou, Jesus, se tu podes, se tu queres. E ele disse, tudo é possível ao que crê. Então na tua impossibilidade, existe uma possibilidade de transformação. Qual é a possibilidade? Entendendo quem você é e o que você pode. Comece a mudar a sua mentalidade. Comece a renovar tudo que é bom, tudo que é agradável. Nisso, pensais. Então você começa a entender e tirar as mentiras que o Satanás botou na tua vida a vida inteira. Você não pode, você não é, você não tem, você não merece. E não é por merecimento, é por graça. É porque Ele te amou tanto e Ele decidiu te dar tudo o que Ele tinha. Não é por merecimento, não é por merecimento. É por graça. Então quando você entende quem você é em Cristo, o que você pode em Cristo Jesus, você começa a transformar a vida das pessoas. Porque sabe o que é interessante, queridos? Quando nós entendemos quem nós somos, nós não nos preocupamos em querer mudar a minha vida. Vocês estão entendendo? Porque o mundo natural, cada um pensa nas suas coisas. Mas no reino do Espírito, você vem sem mudar a vida das pessoas. Por quê? Porque a tua vida já está mudada. A tua vida já é suprida. Você não precisa correr atrás de bênção, nem fazer campanha disso, campanha não, porque as bênçãos do Senhor te alcançarão. Quando você entende quem você é, não é você correndo atrás do dinheiro, é o dinheiro correndo atrás de você. Quando você entender isso e mudar a tua mentalidade, as contas serão pagas. Quando você entender que é em Cristo Jesus, porque você olha para o teu corpo natural e começa a dar um diagnóstico natural para um homem que não é mais natural. Ei, para que você está procurando isso? Por que você está procurando diagnóstico natural se você não é mais natural? Por isso que mesmo que esse homem corruptível se acabe, você não é esse homem corruptível. Você é um homem espiritual. E esse homem espiritual, nascido e recriado de novo, viverá na eternidade com um corpo glorificado, onde a doença, onde a dor, onde nenhum impedimento vai haver para que faça com que você viva a plenitude que Deus tem para a tua vida. Vocês estão comigo? Amém. Comeram uma feijoada hoje de tarde? É porque está meio pesado. O louvor sobe ali para me ajudar, por favor. Aprendam
Entenda quem você é em Cristo. Comece a mudar as circunstâncias. Não viva mais como os homens naturais vivem. Sabe, queridos, a Bíblia fala que os homens nos últimos dias serão amantes de si mesmos. Impressionante como hoje só se pensa cada um em si mesmo. Impressionante quando você só para pensar nos seus problemas, nas suas coisas, nas suas coisas. Querido, você tem um Deus que te guarda, que te supre, que te ama, que não dorme, que coloca anjos ao teu redor. Quando ele fala, Pedro fala, ele fala do ponto de vista que eu vou falar no segundo culto. Como Deus te vê. Se você entendesse como Deus te vê, você se veria de uma forma diferente. Você já parou para pensar como Deus te vê? Não é o vermezinho de Jacó, isso não faz sentido. Deus não cria verme, Deus cria filhos. Por que tantas impossibilidades diante de tanta possibilidade? Por que comer as migalhas da mesa, se a mesa foi posta para você, filho? Por que você se sente tão assim? Porque talvez você tenha vivido uma infância traumática. Ei, queima as pontes com o passado. Aquele velho homem morreu. Aquela velha Carlinha não existe mais. Aquela foi falecida. A missa de 7º dia já teve, foi e despachou o corpo. Aquela velha N não existe mais. Ela nasceu de novo. Mas a gente não pode continuar com aquele breguinha dançando. Porque a gente quer trazer o velho homem de volta. A gente quer ressuscitar o velho homem. E se você ficar pensando nisso, e se você alimentar isso, o poder da mente, a plasticidade da nossa mente vai trazer de volta o velho homem. Os velhos desejos vão voltar. Sabe, queridos, eu não posso estar comendo açúcar. Eu consigo passar um dia sem comer açúcar, 2 dias. E se eu manter a pegada, eu não como açúcar. Mas se eu começar a ver vitrine de loja de doce, se eu começar a ver um bolo, se eu começar a ver um picolé, aquilo começa a entrar na minha mente, o que vai acontecer comigo mais cedo ou mais tarde? Eu vou comer doce. Mesma coisa é o pecado. Mesma coisa é o pecado. Você tem que começar a renovar a tua mente, você tem que começar a mudar a tua ideia de quem você é em Cristo. Você precisa olhar para o espelho e ver quem Deus criou. Você não é obra do acaso. Deus te fez com um propósito, Deus te fez com um motivo, e Ele quer que você cumpra aquilo que você foi chamado para cumprir. Mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é meia boca. É usando a plenitude que Deus tem para a tua vida essa noite, essa tarde. É você entendendo quem você é. Certa feita os judeus chamaram Jesus de Beuzebu. Mas ele disse, não, eu não como essa sua definição para a minha vida, eu sei quem eu sou. Como é que você tem sido rotulado por esse mundo natural aí fora? Quantas vezes você escuta que os outros dizem, ei, tu não tem jeito não, ei, desse jeito tu não vai não, ei, tu não nasceu para ter ninguém não, ei, tu nunca vai ter jeito não, ei, tu não vai ser rico nunca, ei, tu não vai casar nunca, ei. Nunca vi um bicho para falar tanto feito Satanás, porque fala, viu? E o importante, o impressionante não é ele falar, o impressionante é a gente estar ouvindo. Porque a gente dá ouvido a tanta mentira nesse mundo. Mas Deus essa tarde diz, lembre-se quem você é em Cristo. Lembre-se o que você pode em mim. Você se tornou uma nova criação. Sabe, queridos, quando nós celebramos a ceia, foi uma forma de Jesus lembrar não só o que Ele fez na cruz, mas quem você é agora em Cristo Jesus. Porque a ceia nos dá a lembrança e nos remete ao sacrifício dele na cruz, que foi através da cruz que Ele possibilitou que nós tivéssemos o quê? Livre acesso.
Mas sabe o que é impressionante? É você chegar com fome no lugar, ver uma mesa e você continuar com fome, porque você não decide comer daquilo que Deus tem para a tua vida. A Bíblia nos ensina: acheguemos confiadamente ao trono. O trono está disponível para você ter acesso ao trono, a você lidar com o Deus eterno, todo-poderoso e seu Filho Jesus, ao trono da graça, o trono onde existe uma graça de Deus, independente do que você tenha feito, ou independente de quem você seja. Mas nós com fome, continuamos com fome e murmuramos com fome e queremos milagres e trejeitos. Olha, eu não posso pagar por essa bênção, eu não posso fazer isso, porque o nosso sistema de meritocracia natural impede de entender aquilo que foi dado espiritualmente para nós. Mas nessa tarde Deus está te chamando, entenda que não é um mundo natural que você vive mais. É um reino preparado, o reino do Filho do seu amor. Você precisa começar a acessar esse lugar. Você precisa começar a entrar com ousadia e com confiança, porque haverá dias, querido, que só haverá refúgio nesse lugar. E sem esse lugar você não conseguirá. É por isso que estamos fracos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, e é por isso que muitos perecem, é por isso que muitos adoecem, é por isso que muitos desfalecem. Por quê? Porque existe um trono da graça com livre acesso, mas nós não entendemos quem somos e o que podemos. E precisamos de um santo. E precisamos acender uma vela, e precisamos pagar alguma coisa, porque nós não entendemos o que Cristo fez naquela cruz por nós, o acesso que Ele nos deu. A Bíblia diz: por isso despojemos do velho homem. Ei, esses vícios velhos que você trouxe do mundo, igual aquele velho requebrando lá, deixa isso no passado. Deixa isso no passado, isso não condiz com a tua nova natureza. Quando a Bíblia diz assim, olha, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é que Deus faz acepção de pessoas, é porque as pessoas entendem que eles são chamados, eles tomam uma decisão, mas eles não fazem com que a vida dele seja transferida para o mundo espiritual. Ele quer aceitar Jesus no mundo natural e quer viver no mundo natural e pagando o preço de uma vida natural. A tua vida natural hoje não condiz mais com a tua vida de quem você é, não combina mais. Às vezes eu tenho saudade do velho homem de ir para um campo, do estádio de futebol. Sabe, queridos, eu sinto vontade de assistir um jogo. Mas é impressionante, não é pecado, não é nada errado em ir para o jogo, entenda o que eu estou falando. Mas acontece que a gente chega em certos ambientes em que tem palavrão, pornografia, sujeira, bebedeira, briga, que aquilo arranha dentro de nós e diz: isso não condiz mais com a minha natureza, e eu não me sinto à vontade naquele lugar. Ei, será que você não está em Sodoma e você está satisfeito com a vida que você está levando em Sodoma, e aquela vida de Sodoma não te incomoda? Cuidado. Você pode ser uma estátua de sal e nem sabe. Diga aleluia. Olhe para o seu irmão do líder, vai melhorar. Daqui a pouco a gente relaxa. Porque quando chega o conhecimento tem que melhorar. Não é isso, Nicomete? Você não vai praticar mais as velhas coisas. Aquele velho homem já morreu. Tudo se fez novo. Sabe, queridos, se você é a mesma pessoa de que você era 30 anos atrás, quando você aceitou Jesus, tem algo errado. Se você é a mesma pessoa, tem os mesmos medos, tem o mesmo vício, tem a mesma vidinha que você levava 30 anos atrás, tem algo errado. Porque quando Cristo entra numa vida é para ser transformado. Nós falamos em capítulo 15 de Lucas, do filho pródigo. Mas também no capítulo 15 de Lucas existe a dracma perdida.
E que Deus entra na tua vida e Ele vai arrumar tudo. Ele vai varrer a casa, vai mudar os móveis de lugar. Se Ele não fizer isso, Ele não é Deus na tua vida. Por isso que eu não aceito crente dizendo, eu nasci assim, crente... Como é o nome daquela mulher da novela? Gabriela. Crente Gabriela não existe, querido. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Você só morre assim, mas se morrer assim vai para outro canto, porque não vai... Vai para o andar de baixo. Mas... Porque nós nascemos de novo, uma nova natureza nos foi dada. Sabe, queridos, a concupiscência não pode ter poder sobre a tua vida quando você entender que isso não te pertence mais. Não troca 2 minutos de prazer, não troca 2 minutos para externar a tua ira, a tua maledicência e perder uma eternidade por uma frase que você diz, perder seu esposo, por uma frase que você diz, machucar teu filho e perder teu filho o resto da vida. Isso não condiz com a tua nova natureza. Isso não condiz com a tua nova natureza. Sabe, querido, quando os cristãos, eles foram chamados de cristãos em capítulo, não lembro o capítulo em Atos, era porque o mundo natural via uma atitude dos irmãos do mundo espiritual e eles diziam, rapaz, ele é a imagem e semelhança de Cristo. Cristãos, pequenos cristos. Mas o mundo lá fora hoje nos vê e nos condena porque nós refletimos pouco a imagem de Cristo, porque nós não entendemos quem nós somos. Porque hoje nós não executamos as curas que Cristo quer que a gente execute. Nós não executamos os milagres, nós não executamos o nosso caráter. Crente mentindo, crente roubando, crente difamando, crente maldizendo, crente intrigado. Dentro da própria igreja, crente intrigado, ceando. Não vou cear porque eu estou intrigado. Não, faça as pazes, é isso que Deus quer. Continuar no pecado não vai mudar a tua vida. Por isso que o crente, ele entendendo quem ele é, ele vai se transformar e vai mudar a atitude, vai mudar a forma de pensar. Capítulo 12 de Romanos, renovando a mente. Quando Cristo fala sobre renovar a mente, é você mudar você por dentro. Os teus velhos hábitos não têm domínio sobre a tua vida. Os velhos vícios não podem te dominar quando você entende que você é um ser espiritual. Você não pode deixar que as coisas te conduzam à perdição. Porque assim como Deus nos dá a disponibilidade, Ele nos faz um convite, acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça. A partir do momento que as suas decisões continuam a mesma, você se afasta desse trono da graça. Por isso que muitas vezes uma vez salvo não é salvo para sempre. Porque se fosse assim, eu ia tirar onda no céu. Dizer, aqui não. Eu levei uma vida santa, eu levei uma vida sem fazendo tudo que tua palavra diz, para chegar aqui um camarada que pintou miséria lá embaixo, e porque aceitou, dizendo que salvou, aceitou Jesus um dia na igreja, e pintou miséria e quer vir aqui agora desse jeito. Não, aqui não. E a Bíblia diz que Ele é um justo juiz. E Ele não vai ter 2 pesos e 2 medidas. E Ele não vai dizer uma coisa para um, e vai dizer a coisa para o outro, e querer que se cumpra os dois cheguem aqui. Não, não é assim não, querido. O Vicente falou no culto passado uma coisa bem séria, e que poucos crentes sabem. O inferno, ele não foi criado para o homem. Não é isso, Marco Aurélio? O inferno foi criado para Satanás, seus anjos e seus seguidores. Os seguidores que decidirem, não, eu não quero levar uma vida de nova criação. Eu não quero seguir fazendo aquilo que Deus disse para eu fazer. É uma opção. Mas o Satanás, ele não tem chave mais de nada, ele não tem nem autoridade para botar ninguém no inferno. O Satanás não bota ninguém no inferno. O homem toma a decisão de ir para onde ele quer ir. Então entenda quem você é, o que você pode, e que suas decisões hoje, tomadas hoje, estão dizendo para que lugar você vai na eternidade. Como você tem lidado com o seu casamento? Como você tem lidado com sua vida com os filhos? Como você tem lidado com a sua vida lá fora? Como você tem tratado? Porque a Bíblia diz que quando nós chegarmos diante do grande trono, nós temos que chegar com o nosso cesto.
Que frutos nós temos botado no nosso cesto para apresentarmos diante de Jesus? Que frutos? Temos que nos alegrar sabendo quem nós somos, o que nós podemos. Eu brinco muito com o Ricardo, chamando ele de, como é que eu te chamo ele? De Frei Damião. Que existe uma cultura, Ricardo, um irmãozinho aqui está doente, vem aqui orar por ele. Por que, Ricardo? E Deus ama mais Ricardo do que ama Tiago Alencar? Não. É porque, não vou dizer Tiago Alencar, o irmão da frente não entendeu quem é e Ricardo entendeu quem ele é. Mas entenda, não é isso que Deus quer. E Deus tem usado da misericórdia dele enquanto você não entende quem você é. Mas existe um poder, existe uma autoridade sobre a tua vida. E assim como Deus usa Ricardo, Deus vai te usar um dia. Entenda quem você é, o que você pode. Entenda quem você foi chamado para ser. É lógico que existem dons, existem chamados. Deus pode usar Ricardo para cura. Deus pode usar outra pessoa para outro chamado. Mas entenda, existe dentro de você uma autoridade que arde, que clama por dentro. Sabe, é impressionante isso quando nós vemos pessoas que muitas vezes têm um chamado de intercessão, outras pessoas têm um chamado profético, outras pessoas têm outros chamados. Mas nós vemos o corpo funcionando, o corpo em andamento, o corpo crescendo, o corpo se desenvolvendo, trazendo a mensagem de Cristo e transformando as vidas. É impressionante, ele vai na restauração, quantas pessoas estão clamando por oração, quantas pessoas estão clamando por serem curadas, quantas pessoas estão querendo salvar o seu casamento e você não entende quem você é. Você escuta a vizinha brigando com o marido, cacete comendo lá, e você não tem coragem de ir lá do lado. Ou às vezes pior, você é a vizinha da confusão. Que testemunho é esse? É dia de ceia, é dia de correção. Como diz os irmãos da Assembleia, nive e prumo. Sabe, queridos, não adianta mais brincar que eu sou crente. Tem faculdade aí tem escola que faz de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende e vão levando. Não podemos fazer de conta que eu estou te ensinando. Porque uma coisa é séria, eu vou ser cobrado de tudo que eu falei, mas você vai ser cobrado de tudo que escutou. O silêncio aí foi grande agora, hein? Deus clama para o povo. Deus clama para que você acorde hoje e diga: é hoje. Eu lembro de uma história engraçada que a esposa do pastor Júnior, Rebeca, ela tinha uma amiga que ligou e disse: Rebeca, eu estou aqui com uma menina, ela está endemoniada. E a menina, quando disse que era Rebeca que estava no telefone, aí o demônio começou: Rebeca não, Rebeca não. Será que os demônios tremem quando escutam: hoje vai fulaninho aí? Tiago não manda esse homem de Deus aqui não, hein, Tiago? Vai chegar, não vai chegar, Tiago? Você precisa acordar e dizer: olha, demônio, não passe na minha frente. Tentações, você não vai ter força sobre mim. Eu sei quem eu sou. Sabe, queridos, imagina uma coisa: você tem um cartão da Mega Sena no bolso, ganho 50 milhões de reais. E chegar ali na frente, o cara te dá 100 mil nele, você vende. Sabe por quê? Porque sabe que ele vale mais. O cartão vale mais. Quando você tiver um pecado pela frente, pense nisso antes de pecar. Será que você não está vendendo o seu cartão da Mega Sena por 100 mil reais? Porque a eternidade ao lado do Pai, de Jesus, vale muito mais. De que qualquer tentação. Não venda o teu Salvador por pouco. Tem uma música que eu acho linda, né? Que é: sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus
pensava em mim. Ele pensava em ti, pensava em nós. Sabe, querido, foi pago um alto preço. Esse alto preço foi pago na cruz. E Jesus, Ele nos chamou e nos disse: fazer isso em minha memória. Mas essa memória não é para lembrar só o que Ele fez, quem Ele era. Ele faz para lembrar quem você é nele. E essa tarde você tem que se encher de ousadia, se encher de amor e se encher de alegria e dizer: eu sei quem eu sou. E eu vou mudar minha vida agora, eu vou mudar minha circunstância agora, porque elas não me dominam mais. Eu entendi. Diga comigo: eu entendi. O demônio não tem poder sobre a tua vida. As coisas não vão poder te parar. Ei, a falta não vai te alcançar, porque você sabe quem você é. Olha o teu irmão gêmeo ali, ó. Volta ali, ó. Entenda quem você é. Entenda o que você pode. E se encha de ousadia. Se encha de ousadia. Se encha de ousadia. E onde você chegar, onde você botar a planta dos teus pés, será um lugar abençoado. Há alguns anos atrás, eu ia abrir um negócio, eu fazia jejum, eu orava, eu pedia para Deus abençoar. E um dia o Espírito Santo me perguntou: por que você está me pedindo para abençoar? Por que você está me pedindo para você me pedindo? Você tem a minha presença desse, você está sendo conduzido e você está sentindo paz em fazer, para que você está pedindo para abençoar? E foi aí que eu tomei a decisão de ser meu salmo. Você já se encontrou na Bíblia? O Salmo 1, onde eu botar a planta dos meus pés. Tudo que eu fará, tudo que eu faço, tudo que eu fizer, prosperará. Porque não é porque eu sou bonito, não. Eu sou bonito. Não sou não, Nicomédio? Nicomédio também é bonito. Mas não é por a minha beleza, não é pela minha capacidade, não é porque eu tenho estudo, não, é porque eu sei quem habita dentro de mim. Eu sei quem habita dentro de mim, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Aí, como a minha esposa diz, complete o versículo, eu vou dizer: segundo o poder que opera nele. Entenda quem você é, entenda o poder que existe dentro de você. Então, se tua empresa está passando por dificuldade, você chega lá e diz: olha, a partir de hoje, chegou um Filho de Deus aqui que vai mudar a circunstância. Se a doença na tua casa chegou aqui agora, o médico dos médicos, o médico dos médicos, ei, mas não é você, é quem você carrega. Porque tudo que nós vamos fazer é para a glória dele. Tem muita gente que se confunde e quer ser a quarta pessoa da Trindade, mas entenda, isso aí não tem futuro. Mas quando você faz tudo que você faz, você joga a glória para Ele. Pessoas serão saradas, pessoas serão curadas, demônios sairão, a glória vai para Ele, pessoas se converterão, querido. Entenda o que você pode, entenda quem você é, entenda que Deus vai fazer um reboliço na tua vida para provar que isso é verdade. Entenda que Deus está fazendo. Você está com os cálices aí? Vocês já estão com os cálices aí? Realidade da nova criação. Aquela Carlinha morreu, aquela N morreu, aquela Júlia morreu. Morreu, Alexandre. Mas existe uma nova pessoa habitando em você. A essência de Deus, o Espírito Santo habita em você. Não se deixe dominar por nada. Pelo contrário, em tudo você tem controle. Em tudo você tem controle. Comece a perceber pelo Espírito que Deus está fazendo na tua vida. Esse é o ano da ampla suficiência. E nós teremos ampla suficiência entendendo quem nós somos em Cristo Jesus. Então, se existia poder aí, vai existir muito mais. Existirá muito mais. Se as profecias, Ana, já aconteciam, vai acontecer muito mais. Quando você entender, o poder habita em você.
pode sentir Deus já falando com você nessa tarde. Esse louvor é ungido. Só subiu, já melhorou o ambiente. Tá? Vocês são ungidos. Existe uma unção disponível na vida de vocês aqui essa tarde. Bota aqui para mim. Compreendendo quem você é em Cristo. Compreendendo o que você pode, querido. Agora me diga uma coisa. Eu tomei uma decisão. Eu vou ser vegetariano. Não vou ser não, estou dando só um exemplo. Não se anime não que eu vou comer picanha ainda lá na casa de José. É uma parábola. Obrigado. Me diga uma coisa, eu tomei uma decisão, eu vou ser vegetariano. Mas todo dia eu vou no açougue e fico olhando aquelas carnes. Que força eu vou ter para ser vegetariano? Vocês já entenderam a mensagem agora? Como você quer ser uma pessoa espiritual só vivendo no mundo natural? Jornal Nacional, tem aquele de 6 horas da manhã. Ainda morreu, assassinado às 5 da manhã. Como é o nome daquele? Vocês só estão escutando, né? Escutando Bandeira 2, Jornal Nacional, Big Brother. Sabe, queridos, as coisas espirituais, elas têm que estar ligadas com coisas espirituais. Eu não estou dizendo para você ficar com a harpazinha. Não estou dizendo para você viver isso. Mas a Bíblia nos diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, tem coisas ali, tem ambientes que são conduzidos para que você caia mesmo, querido. Existem programas desenvolvidos, existem coisas que são feitas para paralisar e neutralizar a tua espiritualidade. Saiba discernir. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, o senhor escuta música secular? Eu digo, escuto. Mas eu tomo um cuidado para que eu não só escute música secular, ou que eu só escute mais música secular. Eu tenho uma boa parte do meu tempo, eu tenho um ministro, que o ano passado, quando você recebe o Spotify no final do ano, vê aquela tua playlist lá, como é que você está? Como é que é, né? Os top 5, vê teus top 5, se for aquelas músicas horrorosas, né? Mas aí veja, o cara, eu escutei ele 4.900 minutos no ano passado. 4.900 minutos. Aí eu fiz uma avaliação, não, realmente, pelo que eu estou vendo no meu Spotify, a minha vida espiritual está bem segura. Por quê? Um ministro eu escutei 4.900 minutos. Fora as músicas que eu escutei espirituais. É isso que você tem que cuidar. Faz uma avaliação. Abre lá teu Instagram, tempo de uso. 5 horas por dia. Aí você abre o Instagram da Bíblia. Quantas horas por dia? 0,000000000. Tem gente que só abre Bíblia dia de domingo. E nem abre, às vezes, porque tem passando ali a projeção, não quer nem abrir. Tem a história, vou terminar com isso, depois a gente vai cear. Tinha um homem que ele tinha um cachorro branco e um cachorro preto. E ele apostava. Ele dizia, olha, botava para apostar. O cachorro branco e o preto vão lutar essa semana. Ele dizia, vou apostar no branco. E o branco ganhava. Passava um tempo, os cachorros saravam. Vamos apostar agora de novo, vamos. Aí ele dizia, vou apostar no preto. E o preto ganhava. Durante 10 anos ele fez isso e ele sempre ganhava com o cachorro. Os cachorros ficaram velhos, ele aposentou. O cara disse, rapaz, me diz uma coisa, qual era o segredo de você saber qual era o cachorro que ia ganhar? Isso é porque no mês que o cachorro ia lutar, eu dava comida ao que eu queria. Se eu ia apostar no branco, eu alimentava o branco e deixava o preto com fome. Se o preto ia ganhar, eu alimentava o preto e deixava o branco com fome. Aí você hoje vive no mundo natural, mas é um ser espiritual. Qual dos dois que você tem alimentado mais? É o que vai ganhar a luta na tua vida. Esse silêncio é bom, né? É um silêncio reflexivo. Quer dizer que a palavra entrou e derrubou uns 3 por dentro.
O que tem te alimentado? O que você tem se alimentado? Tiago, bom te ver, cara. O que tem te alimentado, querido? Nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. Mas que comida você tem dado ao teu espírito? Ou você só tem alimentado a alma? E a alma alimentada é um inimigo difícil de se vencer. Devocional, leituras, ministrações, louvores, associações. Que associação você tem se andado? Tudo isso vai fazer com que a sua realidade de quem você é se fortaleça. Decida mudar a tua vida hoje. Decida que esse novo homem, nascido de novo, vai ter uma chance de mudar agora as coisas. Porque arde dentro de nós essa necessidade. Arde dentro de nós o desejo de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Na verdade, arde dentro da gente. Arde dentro da gente o desejo. Não é não, Marquinhos? Arde dentro da gente, querido. Arde dentro da gente. Arde dentro de você o desejo de ser aquilo que Deus chamou você para ser. Muitas vezes a gente vê agora, carnaval, as pessoas achando que tomar uma birita e que pular feito um doido num calor desgramado é alegria. Isso não é alegria, isso é engano. Amanhã a gente está mais liso, correndo o risco de levar uma facada ou um tiro e com ressaca. Que alegria é essa? E liso. Se não for roubado de tanta desgraça que tem aí fora. Isso não é alegria. A verdadeira alegria é a do Espírito. Alimente esse homem, esse ser espiritual, e você vai ter força para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E essa tarde, está com cálice, já os cálices, vai separando o pão e o vinho, e vai começando a entender o que Deus tem para a tua vida, e o que Deus vai fazer através da tua vida. Ei, você foi chamado, você foi convocado para um exército, para um tempo novo, para uma estação nova. Sabe, 2023 vão acontecer coisas através de você que você nunca imaginou, porque Deus te chamou para um algo grande. Você não é um acaso da natureza. Deus não te fez por acaso. Entenda quem você é e o que Cristo vai fazer através da tua vida. E comece a se alegrar. Comece a se alegrar, porque grandes coisas tem feito o Senhor. Grandes coisas, grandes coisas. Grandes coisas. Nós vamos mudar uma cidade. Sabe, queridos, para o mês, ou esse mês, né? Esse mês que é o carnaval, o prefeito dá a chave, eu não sei nem se vai dar, mas chegou atrasado, porque Deus já nos deu essa chave. Deus já nos deu a chave da cidade de Olinda. O governo de Deus foi estabelecido nessa cidade, e Ele precisa de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que vão colher a grande colheita. A grande colheita de filhos. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Eu vou terminar o versículo. Ela está me pedindo aqui. E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E hoje você está chegando a esse pleno conhecimento. Você é filho de Deus. Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E as coisas velhas não têm domínio sobre a tua vida. Não tem domínio. Se está tendo domínio é porque você está dando comida ao cachorro errado. Então você vai mudar a comida para o cachorro certo. Jejum, oração, consagração. É um tempo novo, querido. É um tempo novo, é um tempo que Deus vai fazer coisas que você nem imagina. Curva a tua cabeça um pouco, nós vamos fazer uma oração antes de cear.
Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, Pai. Espírito Santo. Espírito Santo. A Bíblia diz que é tu que convences o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa tarde nós te clamamos, Pai. Mostra-nos tua graça. Derrama sobre cada um a tua justa medida. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Pois nós entendemos quem somos. Não se veja como o mundo vê você. Não vou falar muito, senão eu começo a pregar para o do próximo culto. Mas coloca as lentes de Deus. Existe um poder dentro de você, meu irmão. Existe um poder transformador, existe um poder criacionista dentro de você. O Espírito de Deus foi soprado dentro de nós. E a criação está dentro de nós. Aleluia. Se você está aqui essa noite e você ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador, para que essa realidade da nova criação faça parte da tua vida também, essa é uma hora boa. Você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que você tenha acesso, para que você tenha livre acesso às coisas que Deus tem preparado para os filhos. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, levanta a tua mão bem alta agora, para que a gente possa ver e possa orar com você. Todos salvos. Você quer voltar para o Senhor, os caminhos do Senhor? Vem cá. Chega. Leve, traga seu cálice que você vai cear com a gente. Depois ela vai com você. Chega aqui. Mas é um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia de entendimento, é um dia de renovação, é um dia de empoderamento. Entenda essa palavra. Vem para cá, filha, fica aqui, Cris. Empoderamento. Deus está empoderando seus filhos. Deus está dizendo a você: ei, eu te dei uma coroa, ei, eu te dei uma coroa, usa a coroa que eu te dei para que você reine. Porque em Pedro ele diz: nós somos reis e sacerdotes. A palavra que Deus tem para nós é empoderamento. Não se veja como um coitadinho, se veja como Deus te criou. E Deus te criou à imagem e semelhança dEle. Deus não é um coitadinho, Deus é poderoso. E Ele te fez. A Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quando nós nos afastamos dEle e pecamos, nós perdemos esse empoderamento. Mas através de Cristo Jesus na cruz, Ele nos empoderou com o seu poder. A Bíblia diz: seja revestidos do poder. Mas não é poder para usar como quer. Não é poder natural, porque o poder natural corrompe. Você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Mas o poder sobrenatural e espiritual, ele traz transformação. O poder espiritual manda você servir e não ser servido. O poder sobrenatural, ele nos ensina a pensar mais nos outros que em nós mesmos. Esse é o poder que Deus está falando para você essa tarde. Então você vai cear, se lembrando e honrando aquilo que Cristo fez naquela cruz por nós, mas também celebrando e honrando quem você é em Cristo Jesus. É uma realidade de quem você é nele. Nós somos o corpo de Cristo. Emerson, ia chamar meu irmão, mas Emerson, vem cá, Emerson. Aleluia. Do lado dela ali.
é o esposo dela. A melhor coisa do mundo é cear junto com o esposo. E eu queria que você ceasse essa tarde, celebrando o que Cristo fez na cruz e celebrando quem você é em Cristo. Amém, queridos? Então vamos comer do pão e tomar do vinho, se alegrando. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Há poder. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pode fluir a música. Aqui tenho eu no céu, além de ti. Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. A música fala tudo. Desesperado de amor. Cante isso por si. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Tá lindo, mas só um minutinho que eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Quando você entende quem você é, a tua história muda. Sabe, queridos, às vezes as má notícias chegam, né? A Bíblia fala sobre o dia mau. E isso nos machuca, isso nos atinge. Mas você precisa entender que existe um lugar que Deus tem reservado para você. Um lugar de proteção. Vocês lembram do Salmo 91? A sombra do Onipotente. Existe um lugarzinho que Deus reservou para você. Que você precisa ir para aquele lugar quando as notícias chegarem. Sabe de uma coisa, eu vou para o meu lugarzinho. Porque ali aquela notícia não me alcança. Aquela notícia não me tira a paz. Aquela notícia não vai mexer comigo. E um desses dias eu estava com essas notícias e decidi deitar mais cedo. E eu fui para aquele lugar e fiquei lá quietinho. E eu comecei a escutar cantando no meu ouvido. E a voz era assim: eu quero olhar nos teus olhos, eu quero estar nos teus braços, quero deitar no teu colo. Eu comecei a sentir a presença manifesta de Deus comigo, e eu me senti olhando nos olhos dele. E eu comecei a me sentir abraçado por ele. Eu comecei a sentir
que esse lugar estava me guardando e que aquilo que eu entrei naquele lugar com aquele sentimento não estava mais ali, porque ali não podia existir isso. Você precisa entoar um cântico seu para Deus, sabe? Você precisa cantar para Deus o que você está sentindo. Quero sentir tua força, quero não ter mais medo. Você precisa cantar alguma coisa para Deus hoje. Cante para Ele uma canção. Você sabe cantar. Sabe, não tem coisa mais linda do que você ter um pai cuidando de você. Precisa ter essa sensação de paternidade mesmo, que tem um pai que cuida de você. Canta isso para Ele. Essa música que a gente vai cantar de novo agora, canta de coração. Teu lugar secreto, entra nesse teu lugar secreto agora e começa a sentir a proteção dele e o cuidado dele, porque você vai sair desse lugar fortalecido. Uma frase interessante é que quem anda com um gambá cheira igual um gambá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: e quem anda com Deus cheira o quê? Sente isso. Você vai sair com a essência, o DNA, o cheiro de Deus. Pode ir, Henrique. Só mais um pouquinho. A quem tenho eu no céu além de ti? A tua natureza morreu. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Se apaixona por Ele. Desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos,
que Deus quer. Deus quer assim. Deus quer isso. Entenda quem você é. A dor, o sentimento, a doença não vai mexer com você. Quando ela vier, porque essas coisas querem te trazer para o natural. Os sentimentos querem te trazer para o natural. E você vai dizer, larga meu pé, porque eu sou um ser espiritual. Eu não vivo pelo que sinto, mas eu vivo pelo que vejo. E eu vejo o meu Redentor. E um lugar onde eu vou viver não tem dor. Eu posso estar sentindo dor, mas a dor não me domina. Eu não vou deixar de fazer as coisas pelo meu sentimento. Aleph, leva ela lá, para os conselheiros. Se só tu tem. Vai emendar um culto no outro. Eterna, Senhor, que fazer? Meu livro, Jesus. Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Aleluia. Glória a Deus. Vocês foram abençoados? Saiba quem você é. Saiba quem você é. Eu às vezes vejo aquelas frases de caminhão, né? Sou irmão de Jesus, filho de Deus. Aí ele pode dizer, sou tão fraquinho, né? Você tem que lembrar disso, quem você é em Cristo Jesus. E uma das ferramentas que a gente consegue alcançar entendimento e força para alimentar o nosso ser espiritual é o jejum. E a gente comprou esse livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Comprei 153 livros desses. Esse livro custa, em média, nas livrarias, R$44. E a gente está colocando, eu comprei inclusive ele por 44 quando eu fui lá na Zona Norte. A gente está vendendo esse livro a R$30, se for no cartão, e 25 se você pagar no Pix. Ou em dinheiro, desculpa, Paulo. Não deixa de comprar um livro desse. Por quê? Para quem me vê? Ah, sim. Então não deixa de comprar esse livro, A Cultura do Jejum. Ele nos ensina o poder do jejum, para que serve o jejum. Nós não vamos fazer jejum para agradar a Deus. Mas ele vai fazer com que você entenda mais quem você é. E você alimenta o cachorro certo. É interessante que o jejum é deixar de comer, mas quando você faz jejum, você está alimentando o seu espírito. E você vai ter força para chegar lá. Então a gente comprou esse livro porque a igreja precisa entender. As armas das nossas milícias não são carnais. Poderosas em Deus. E ainda tem um curso que ele ensina sobre o jejum. O Subirá, inclusive eu estou treinando para fazer o jejum que ele está fazendo. Treinando por quê? Porque eu almocei com ele e ele me ensinou que antes de eu fazer o jejum mesmo, de 7 dias, ou de 15 dias, ou de 40 dias, como ele está fazendo agora, só com café, água e uma sopinha magra que ele toma para não ficar sem os sais, eu preciso equilibrar o corpo para que não sinta tanto uma mudança drástica, né? Você comendo tudo e de repente não comer nada. Mas é muito bom e ele trata um capítulo sobre isso. Não, isso eu falo depois. Hoje eu só vou falar sobre o do jejum. Vale a pena você ler esse livro. Temos outros títulos lá também. E o pessoal vai ver que tem uma livraria, tem outros títulos. Amém, queridos? Então, eu queria que você se fortalecesse entendendo quem você é. Alimenta essa nova criação que você se tornou quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Entenda quem você é, o que você pode e o que você tem. Porque você precisa viver o melhor de Deus nessa terra. Amém, queridos?